Bom dia, Bom dia, amados. Karina. Eu não posso ver, eu só vejo só da Vânia, Bom dia, Diné. Bom dia, queridas. a Claudinha. Querida. Amém. Vamos orar então, amados. Bom dia, queridos. Nós estamos concluindo mais uma série de estudo aí das cartas do apóstolo Paulo. É uma série de estudos, sobre a carta de Paulo. Talvez, não sei como é que vai. Hoje é a última lição da revista, né? Isso. De 2 Coríntios. Eu não sei se vai dar prosseguimento aí depois. Só com a irmã Karina, depois, no final, dá uma palavra aí sobre o que nós iremos estudar. Então, vamos fazer um resumo do que nós estudamos. Tá? Vamos lá, iniciarmos. Pai, louvamos o teu nome. Estamos mais uma vez reunidos na tua casa, através desse aparelho, Senhor Deus, de comunicação. Te louvamos pela vida. Pedimos a tua graça e misericórdia pela vida da irmã Karina, sua mamãe, seus familiares, concedendo sabedoria a ela nesse processo de tratamento, Amém. concedendo a ela a cura, Senhor Deus, Amém. restauração da saúde. Da mesma forma, pedimos pela irmã Edneia, Senhor Deus, que continue tratando a saúde da tua filha, Amém. concedendo a ela vitória, Senhor Deus, cura, Amém. abençoando o seu lar também. Amém. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, através desse instrumento da lição que estamos numa sequência de estudos, Senhor Deus, sobre as cartas de Paulo. Pedimos a tua misericórdia, ilumine nossa mente, nosso coração, para que nós não venhamos perder o foco, Senhor Deus, do nosso chamado. Amém. Para a propagação do teu evangelho. Em nome de Jesus, te oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Amados, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, o último capítulo aí da carta de Paulo, a partir do verso 10, que foi mais ou menos onde nós paramos no domingo passado, que era a visita do aperfeiçoamento, que Paulo estava ali comunicando o que queria fazer com a sua chegada. No momento, ele não está presente, só escreveu para que a igreja estivesse ali em alerta, tudo que ele iria fazer quando chegasse. E nós já quase concluímos a lição aí com a irmã Edneia no domingo passado. Só falta mesmo as saudações e a bênção, E nós vamos elucidar nesta manhã de domingo esse assunto, Mas a carta de Paulo, 2 Coríntios, ela revela aqui, o tremendo entusiasmo do apóstolo pela obra do Senhor. Você perceber a história de Paulo, de Saulo, preocupado desde a sua formação, os seus pais preocupados, levou para que ele fosse instruído em uma das melhores escolas daquele tempo, escola de rabino, e ele foi preparado para ser um líder. E junto com ele, na sua preparação, também havia um outro rabi, que não passou por nenhuma escola, mas veio direto do trono de Deus para nossas vidas, que foi Jesus. Teve um crescimento paralelo, esses dois rabinos, Saulo e Jesus. E a história é interessante. Se você fizer uma analogia da vida de Saulo, depois se tornou Paulo, que é o nome dele grego, romano. Saulo é da parte hebraica, judeu. E a vida de Jesus. Dois homens, duas crianças, dois jovens que tinham um foco. E Paulo ele foi
Então, prepara para aquele momento. Lá no livro de Gálatas, talvez nós iremos estudar no próximo semestre, eu não sei, a carta de Gálatas, que vai mostrar mais profundamente esse chamado, né, de Paulo, da sua origem, de onde que ele veio. Mas ele revela aqui, em 2 Coríntios, né, esse tremendo entusiasmo pela obra do Senhor. E se nós não tivermos esse entusiasmo pela obra do Senhor, pelo chamado, nós ficamos pelo caminho, às vezes se tornando até massa de manobra de algumas lideranças, né? Mas nós precisamos ter o entusiasmo vindo de quem? Vindo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso encorajador. Eu gosto muito do ensinamento do pastor Reinaldo, que ele mostra, né, a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa que encoraja, né, que mostra o caminho, dirige os passos, né, entusiasmando as pessoas a prosseguirem. E nós estamos bebendo, né, nesse ministério aí junto com o pastor Rei. E ele também fala, e ao mesmo tempo ele fala do intenso sofrimento que ele suportou, né? Esse tipo de postura de sofrimento cristão não está muito em voga na nossa era, por causa dessa teologia da prosperidade, né? Que muitas pessoas abraçam essa teologia da prosperidade e alguns até dizem, né, que o cristão que está sofrendo tem algo errado com ele está em pecado. Claro, irmãos, nós não somos dominados mais pelo poder do pecado, mas não podemos dizer que nós não pecamos, né? Se nós falarmos isso e defendermos essa tese, nós iremos contar a palavra de Deus. Lá no livro de 1 João fala que nós somos pecadores, né? Mas aquele poder do pecado sobre as nossas vidas não influencia mais, porque aqueles que está nos dando força, entusiasmo para prosseguir é o Espírito Santo de Deus, né? E há também, no contexto histórico da vida do cristão, o sofrimento, que eu vejo que é um caminho que Deus colocou na nossa vida, né? O sofrimento. Então, o cristão, ele sofre. Aí tem a pergunta aí que já a Ginéia fez, né, no domingo passado. Por que o cristão sofre? Né? Por que o cristão sofre? Né? Por que o cristão tem que passar pelo sofrimento? Né? Porque o nosso mestre passou. Nós somos melhores do que ele? Não somos. Né? Então, esse contexto que o apóstolo Paulo mostra, o entusiasmo pela obra, né? E, ao mesmo tempo, ele fala do intenso sofrimento que é onde passar. Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis ações, mas tenha bom ânimo. O sofrimento não é para a vida toda, né? Vai ter um momento da bonança, né? Temos que passar por isso. Então, ele orienta aqui aos coríntios suportar isso. E ele também fala que é uma carta, nós entendemos isso, que é uma carta profundamente pessoal. O que estava acontecendo ali não era no contexto da igreja, está acontecendo justamente na vida de Paulo. Então, é uma carta profundamente pessoal. Ele está escrevendo de forma que ele vai chegar na igreja, né? Já falamos na semana passada, e vai acertar as coisas que estão erradas. E ele fala, eu não vou perdoar ninguém. O que vocês estão fazendo, né, com o ministério que eu iniciei com vocês, não está certo. Né? Voltando lá, no início da segunda viagem de Paulo, quando ele chegou a Corinto, né? A segunda viagem foi que ele passou por Corinto, né? Porque ele ouviu uma voz, né, de um homem pedindo socorro lá, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi nessa trajetória de ir para Macedônia lá, ele passou por Corinto. E ele ficou 1 ano e meio ali instruindo aqueles irmãos.
formando ali a igreja. Estava na casa esqueci o nome dela agora. Coy, né? Então, ele depois se afasta, vai prosseguir sua viagem, deixou lá a igreja formada. Só que, no decorrer do ministério da igreja, alguns judaizantes, né, chegaram ali. O que eram os judaizantes? Eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que ficavam ainda dominados pela lei. Eles queriam que a lei, né, fosse aplicada à igreja para a salvação. Então, tinha aquela questão da lei, né? Circuncisão, aquelas outras questões, né, peculiares ali. E a questão também do chamamento apostólico de Paulo, né? Por isso que no início eu falei, né, do seu preparo como rabi. Ele teve um preparo. Ele não caminhou com os 12, mas Jesus chamou para ser apóstolo. Por isso que ele fala sempre nas suas cartas, né? Apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus. Não foi a vontade do homem. Então, ele fala ali da perseguição sobre o seu apostolado. Ele fala, não, eu sou apóstolo chamado por Jesus, né? E ele fala em uma carta, aí no Gálatas ou Filipenses, né? Um apóstolo abortivo, né? Vindo depois do tempo. Então, essa é uma carta, né, de postura pessoal. E ele fala, ele abre o seu coração nesta carta aí. E a gente, se perceber, essa postura de Paulo nessa carta de 2 Coríntios, ele não fez em nenhum dos seus escritos, abrindo o seu coração, né? Por causa, irmãos, de quê? Por causa do sofrimento, né? Do sofrimento que ele estava sendo ali perseguido. É no sofrimento, irmão, que nós somos aprimorados, né? É no sofrimento que a gente bota a nossa vida em ordem, né? Lembra lá do rei, acho que é Ezequias, né? Uhum. Que Isaías fala, põe sua casa em ordem, né? Que morrerá, não viverá, né? E ele estava passando por um momento difícil ali com a doença, né? Uma úlcera que ele tinha, né? Ele ia morrer. Mas depois Deus ali trabalhou na sua vida e falou, põe a sua casa em ordem. É no sofrimento que a gente coloca a nossa casa em ordem, né? Na perseguição, na luta, né? Amém? Então, o sofrimento é um caminho. Então, essa né, defesa do Evangelho da Prosperidade não vê dessa forma, né? Infelizmente. Mas, nessa introdução, né, alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre vamos tratar aqui? Nós vamos entrar mais aqui na questão da saudação, né, e da bênção que o apóstolo vai transmitir. Então, vamos ler 2 Coríntios, a partir do verso 10, que é a continuação do assunto da semana passada, e a gente entra no assunto de hoje, tá? Versículo 10 até o final, até o versículo 13. Eu vou começando a minha tradução, ela revista atualizada, tá? Parece que tem a tradução da Claudinha também, parece que é revista atualizada, né? Não sei das demais. A Van já está com a linguagem de hoje, né, Van? É isso. Está vendo, minha cor? O período que eu passei ali imprimindo a Bíblia, eu conheci muitas traduções. Então, foi bom para o meu preparo, né? Então, diz assim, ó, versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor
segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. O irmão pode ler a sequência? Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. O texto. Todos os santos lhe enviam saudações. Esse é o 12, agora o 13. Não, o meu é 13. Não, só tem o 13 aí. A graça. Agora é 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, essa tradução da Edmar, não sei qual é, que ela está no celular. NVT. NVT. Né? PT. NVT, PT. Não, que é português. Tem o versículo 14. A tradução, não sei se a tradução de vocês aí termina no 13. Né? Termina no 13. Então, a revista atualizada é 13. A minha termina no 13. No 13. A minha termina no 13. Né? Aí tem mais versículo aí. Tá? Então, isso aí é um detalhe, né? É detalhe, porque a Bíblia mesmo ela não tem essa divisão. Vocês sabem, né? Que a Bíblia ela não tem essa divisão de capítulo e versículo. É tudo direto. Isso. É tudo direto. É para facilitar, né? É para facilitar o entendimento aí contextual. Hoje tem até Bíblias que tem até subtítulo, né? Como essa que eu estou usando aqui, né? O subtítulo aqui do capítulo 13 fala: Paulo promete. Eu sabia disso, não. Agora há pouco tempo que eu fiquei sabendo disso aí, que essa questão da divisão, né? A Bíblia não tem essa divisão. Né? Ela vai direto, ela não é repartida assim em versículos, e não tem título, nada disso. Né? Isso aí veio depois. Entendimento, Isso aí é para facilitar o entendimento aí da popularidade da Bíblia, né? Então, aqui tem, na minha Bíblia tem várias divisões, né, de subtítulo. E agora está falando das saudações, né? E que também o autor da lição aqui usou da mesma forma a divisão, né, textual da Bíblia aqui, saudações e bênçãos. Né? Mas, a gente voltar um pouquinho, né, na lição, no tópico 2 aí, que a Edneia, né, na semana passada, começou e terminou, a visita para o aperfeiçoamento. Né? Essa é a intenção do Paulo. Está chegando ali na igreja de Corinto para aperfeiçoar. Né? Primeiro, elucidar aquelas coisas erradas, né, que estavam acontecendo ali na igreja. Né? Um outro tipo de evangelho estava sendo pregado com aqueles líderes que se achavam super cristãos, né, anunciando o evangelho que Paulo não começou que não foi, né, anunciado por Paulo. Você lembra lá na carta de Gálatas, talvez nós iremos estudar no estudo seguinte. Vocês lembram lá o que diz Gálatas 1:8? Quem pode abrir para mim Gálatas 1:8? O que o apóstolo Paulo está falando ali? Que esse outro tipo de evangelho pregado foi que chegou lá em Corinto. Né? E depois em Gálatas ele vai falar mais uma vez sobre isso. Quem pode ler para mim? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, seja amaldiçoado, né? Seja amaldiçoado. O evangelho que vai além do que nós pregamos. E ensinamentos não é neotestamentário e não é cristocêntrico. Né? Se um anjo do céu... Né? Tem um segmento religioso muito conhecido nosso,
que partiu por esse lado. Aí um outro anjo veio e anunciou um evangelho diferente, né? Que são os mormons. Né? Foi um anjo que chegou lá, o líder deles, que agora não lembro o nome, e anunciou um outro evangelho. E falou que estava enterrado numa caixinha debaixo de uma... Smith, pastor. Oi? Joseph Smith. Isso, então, viu? Obrigado, Karina. Ele anunciou um outro evangelho, né? Isso já gerações depois, né, do apóstolo Paulo, né? Uma nova era, né? E esse ensinamento também atuais. Um outro evangelho que não é ensinado por Jesus, muito menos ensinado por Paulo, né? E temos muito. Sônia, se quiser falar, você me ajuda aí para... Eu só vejo o vácuo aqui. Tá? Então, me ajuda aí. Se alguém quiser levantar a mão, a Soninha me ajuda aí para dar a palavra à pessoa que quiser falar, tá? Mas ele está falando que se um outro tipo de evangelho for pregado, se é amaldiçoado, cheio de anátema. E isso é o que está acontecendo ali. Eles não estavam preocupados com o ensinamento do evangelho cristocêntrico, né, neotestamentário. Não, estava preocupado justamente com a vida do líder que fundou a igreja na casa de Chloe. Estava preocupado com isso. E começaram, então, a embaçar aquela imagem do líder. E quando se quer destruir o ministério, primeiramente, tem que embaçar a imagem do líder que está à frente. Vocês entendem isso? Começa, então, a embaçar a imagem do líder. Começar a falar coisas, denegrir a sua postura, e foi isso que aconteceu ali. Eles não pregavam o evangelho genuíno. Estavam voltados mais para a postura do líder, que era o apóstolo Paulo. Então, quando se quer destruir um ministério, a primeira perseguição é sobre o líder, né? Então, começa a embaçar a imagem do líder. Começa, então, a perseguição sobre o líder. E se o líder também, né, tiver uma postura duvidosa, vai cair, né? Por isso que o apóstolo está falando do aperfeiçoamento que ele quer trazer para a igreja naquele momento. E o que ele fala primeiro ali? Ele fala assim, ó, reparem em si mesmo. Reparem em si mesmo. Observem os ensinamentos, né? Vamos aqui parafrasear as palavras de Paulo, né? Observe a sua postura como cristão. Foi isso que eu ensinei vocês, um ano e meio que eu fiquei lá. Então, observe a sua postura, aquilo que eu ensinei vocês, né? Observe a sua postura. Eu, irmãos, só abrir um parênteses aqui para... Na minha conversão, genuinamente, né? Independente de ele levantar a mão, mas a conversão mesmo, eu fui visitar várias outras denominações. Aquela vontade de aprender, né, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Achava que a minha igreja era muito fraca, não ensinava a respeito do Espírito Santo, dos dons espirituais. E no meu tempo que eu me converti ali, em Jardim Carioca, havia um tipo de perseguição, né, pela liderança da igreja, com respeito aos pentecostais. E para o novo convertido, que chega na igreja e quer aprender, deixa um tipo de confusão com respeito à postura de uma nova vida. Porque as pessoas que estão de fora, os que não são crentes,
E essa visão que eu tinha, né, talvez seja a visão de muitos irmãos, de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, de pessoas que têm comunhão e que não brigam entre si, independente de denominação, de postura ideológicas, né, doutrinárias. Então, quando eu me converti, havia muita essa perseguição à igreja Jardim Carioca com os pentecostais. E nós tínhamos, né, graças a Deus, que nós tínhamos isso na nossa igreja. Alguns jovens se reuniam nos lares para orar, né? Alguns jovens. E isso foi que me cativou, né, na minha, vamos dizer assim, na minha maturidade espiritual. Aquela reunião de oração. Então, era levado para essas reuniões, pela a sequência de testemunho que eu dava, né, muito envolvido, né, quase me tornando um traficante, né? E havia algumas pessoas que não deixavam que os seus filhos se aproximassem de mim, preocupados, né, com o meu histórico, mas houve um grupo que me abraçou e que me levava para essas reuniões. Só que essas reuniões que a gente fazia de oração, às vezes a gente fechava a casa, né, e ficava orando. E era um grupo seleto, irmão, de irmãos, né, pentecostalizados. Mas havia um grupo da igreja que ia nos vigiar. Ia nos vigiar, né, em vez de nos ensinar o que era certo, não. Ia nos vigiar para depois falar com o pastor Ciro o que a gente estava fazendo. Então, essa minha postura de pesquisar daquilo que é certo me deu maturidade. Primeiramente, né, espiritual. E conhecendo também as meninices que há no meio pentecostal. Pessoas que sem preparo, sem ensinamento e sem conhecimento bíblico. Né? E alguns foram levados, irmãos, a sair da igreja por causa desta divisão que havia na igreja, né, com respeito ao grupo pentecostalizado e ao grupo da igreja tradicional. E temos alguns irmãos que até nos visitam ainda hoje, como a Sayonara, né, e o Alberto, né? Temos o Gilcinho, né, que é genro do pastor Aurecindo, né? Pessoas que depois saíram da nossa igreja por essa questão de doutrina, né? Depois até voltaram, mas não conseguiram ficar. João Mário, né, conhecido nosso lá, Otávio e Valquíria, que vocês não conheceram, e onde era sentado mais a oração na casa deles, que eram jovens novo convertidos também, sedento pela palavra. Né? O que está acontecendo aqui é diferente na igreja de Corinto. Eles estão sendo informados a respeito do seu líder, mas não estão dando base bíblica para isso. A base bíblica aqui, que eles não tinham a Bíblia, né? Primeiramente. Eles tinham os pergaminhos, e que não era de posse de todos. Né? Alguns líderes tinham posse dos pergaminhos, como Paulo tinha, né? E ele deixava, às vezes, lá algumas cópias, né, com os seus liderados, mas nem todos tinham posse de que nós temos hoje, a popularidade da Bíblia em nossos dias. Né? A irmã Vânia pode querer falar, mas só para me concluir, eles não tinham a Bíblia. Então, eles eram informados, às vezes, por líderes, né, invejosos da liderança de Paulo. Fala, Vânia. Isso é uma pergunta, curiosidade mesmo, não sei se é a curiosidade de todo mundo. Naquela época, eu acredito que o apóstolo Paulo deveria saber de cor todo o Antigo Testamento, né? Eu acredito que ele deveria saber, né, de cor toda a Escritura.
eles tinham o hábito de toda vez que eles fossem recitar, isso fala, né? Eles pegavam os pergaminhos ou eles recitavam sem esse pergaminho? Tem alguma coisa falando sobre isso? Ou se toda vez que eles iam recitar as escrituras, eles iam lá e pegavam o pergaminho ou não? Eles tinham essa tradição de nunca falar sem as escrituras? Ele está... É uma coisinha boba, mas é uma coisinha boba essa pergunta, mas eu sempre tive curiosidade de perguntar. Eles não tinham o Novo Testamento, né? Eles tinham a Torá. A Torá, isso aí. Né? Que eram guiados pela lei. Então, eles tinham a lei. Né? E é que os judaizantes estavam jogando lá na igreja de Corinto. Eles seguiam a lei. Só que estavam falando agora sobre a salvação, que não era mais... Né? E a lei não fala sobre salvação. Né? Fala do sacrifício de arrependimento. Mas porque a salvação é pela graça. Então, eles estavam ensinando isso, que a salvação não precisavam, né, obedecer à lei. A lei ela só te mostra que você está errado. Você precisa se acertar. Né? Só isso. Ela te mostra, a Torá. Você deve amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar, né, ao seu próximo, que está lá no Decálogo. O relacionamento dos quatro primeiros mandamentos é vertical, sua comunhão com Deus, né? Eles têm isso, os ensinamentos, essa postura, né? Do ensinamento vertical da comunhão com Deus, os 4 primeiros mandamentos, e os 6 outros eram um relacionamento horizontal do ser humano com o seu próximo, consigo mesmo, né? Com a família e com demais irmãos. Podemos dizer assim, irmãos, né? Demais pessoas da sociedade. Né? Por isso que quando, né, o bom samaritano, que não é bom nada, né? Os líderes perguntaram, quem é o nosso próximo? Aí Jesus contou lá a parábola, né, do bom samaritano. Eles tinham isso, né? Mas não tinham essa postura das cartas. Então, eles estavam pregando a salvação através do sacrifício de Jesus, que era o Messias, né? Que foi pregado pelos profetas, anunciado lá, que já tinha vindo. Então, eles ensinavam isso. Jesus era o Messias, que já tinha vindo. Então, o ensinamento era esse, a salvação. E depois, então, se começou a escrever, né? Quando Paulo começou a escrever as cartas, né? As suas cartas, começou a ser divulgada entre as igrejas, foi que os apóstolos mesmo começaram, então, poxa, vamos escrever sobre Jesus. Então, Marcos foi o primeiro que escreveu, João Marcos, né? Que escreveu sobre o primeiro evangelho, Marcos. Embora esteja lá, né, sendo o primeiro lá colocado Mateus, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro foi Marcos. Né? E depois os demais começaram, então, a escrever também. Tá? Entendeu? Mas eles não tinham. Tinham os pergaminhos que eles tinham era justamente a lei. Né? E, às vezes eles usavam, né, das palavras dos profetas, justamente do profeta mais usado naquele tempo era o profeta Isaías, né? Que ele falava que era um profeta messiânico, falando do nascimento do Redentor. Então, eles usavam esse tipo de informações ali da Torá. Tá? Amém? Arrumei ou... Fala, Claudinho. Eu arrumei ou desarrumei a sua mente aí, Vângela? Porque, na verdade, a pergunta foi o quê?
Eu acho que eu que não coloquei bem a pergunta. A pergunta, por exemplo, hoje a gente tem o hábito, né? Muita gente tem o hábito de recitar o versículo sem pegar a Bíblia para ler. Eu queria saber se esse era o costume dos judeus daquela época, né, de pegar a Torá, as escrituras, o que eles tinham, toda vez que eles fossem recitar. Eles não recitavam sem. É isso que eu tô querendo entender, né? Por isso que, de repente, né, como os falsos profetas, né, chegava lá e recitava do jeito que eles queriam. Isso era por quê? Porque apóstolo Paulo, né, vamos dizer assim, eles têm o hábito ou não? Recitavam de cabeça? Olha, eles poderiam citar de cabeça assim. Desculpa, pastor, pode falar, depois eu falo. Porque nem todos tinham posse dos pergaminhos, né? Poderiam citar alguns versículos dos profetas, que o apóstolo Paulo usava muito, né? E ele usou aí, né, a questão do testemunho, de 2 ou 3 testemunhas que iriam, né, iriam ali arrumar a situação, mas se tivesse testemunha presente, né? Não era um levantar para acusar o outro sem testemunha. Então, isso era ensinado na lei. Então, eles tinham esse ensinamento, né? Não que eles tinham, né? Poderiam ter decorado lá. Porque eles eram tão certinho, né? Tão aquela coisa tão certa. Por isso que eu estou perguntando se era só ali na sinagoga, ali, né? Porque eram nas casas, né? O culto era feito nas casas, eles tinham um determinado horário para se reunir. Então, como eles tinham que falar tudo muito certinho, né? Quando a gente lê a cultura deles, é por isso que essa era a minha dúvida, entendeu? Porque hoje, por exemplo, a gente quando está, às vezes, em determinado lugar ou pessoa, a gente recita versículos, né? A gente fala sobre as escrituras, às vezes, sem a Bíblia, né? E essa era a minha dúvida, se antes, né, na época dos apóstolos, naquela época, se eles tinham esse hábito ou como eles tinham aquelas regras, né, só se podia recitar com a Torá, né, com as escrituras na mão. Né? Eu não acredito. Pode falar, pastor. Não, fala você. Eu acredito que nem todo mundo tinha o papiro ou não tinha o pergaminho na mão, até porque isso era uma coisa, era um privilégio dos escribas, né, daqueles que ditavam. Mas eles tinham uma Essa era a minha dúvida. Eu acho que todo mundo tinha esse acesso. Não tinha ainda isso nas casas. Eu acho que não. Era mais disciplina para estar nas sinagogas. E tanto é que Maria, quando o anjo veio, ela aceitou tudo que o anjo falou, porque ela conhecia as escrituras. Ela não tinha um pergaminho em casa, mas eles eram muito disciplinados, eles tinham muita reverência a Deus. Então eles, né, tanto é que Jesus, ele foi levado ao templo, né, ele foi ensinado isso, né, ensinado no templo. Então eles sabiam muito bem as escrituras porque eles eram muito disciplinados. Eu entendo assim, mas ter o papiro, o pergaminho na mão, acho que não. Mas nas sinagogas, sim. Não, tinha que ter um responsável nas sinagogas, sim ou não? Ou não era, de repente, essa realidade de um todo, olhando numa visão geral? As escrituras só havia lá na sinagoga, não havia como temos hoje. Né? Só tinha lá. E nem era todos que tinham acesso, não. Era só os livros da sinagoga que tinham acesso. Né? Os livros religiosos. Não saía dali de dentro. Né? Mas acontece que a criança ela é preparada a esse ensinamento. Com 12 anos, que era a idade comum, de se levar a criança, né, no templo, naquele templo, não tinha um templo, né, mas na sinagoga, para ele poder falar, né, a ser apresentado ali. Né, então, ele falava decorado, né, o ensinamento lá pelos pais. Então, os meninos,
né, que eram levados à sinagoga para ser apresentados, né? Então, numa família, eu vejo assim, né, no contexto judaico, os meninos eram levados, né, para ali ser apresentado na sinagoga ou no templo. Mas as meninas não eram. Mas mesmo assim, em casa, porque o pai não ia só ensinar os meninos. E toda a família se reunia, né, no contexto ali. Então, também a gente não sabe se tinha algum pergaminho ali, mas eles tinham uma certa informação, né, como se fosse aquilo que nós temos na nossa Constituição, né, no nosso país. Então, eles tinham lá a sua Constituição. Então, o que era? A Torá. Era o livro que regia a vida deles. Era o livro que dirigia a vida deles, porque foi dada por Deus, através de Moisés. Então, eles tinham. E aquilo era escrito, né, constantemente pelos maçoretas, que os materiais eles se deterioravam com facilidade, né? Então, eles ficavam copiando aquelas leis constantemente para que não se perdesse. Por isso que foi encontrado aí, né, alguns manuscritos antigos, até está soterrado, né, nas cavernas lá de Israel, lá em Corã, foi encontrado alguns manuscritos, né? Mas eles não tinham posse disso, como nós temos a Bíblia hoje. Era comunicada, né? Um ensinava o outro comunicando, né? Assentado nos lares, conversando. E o profeta Isaías fala sobre isso, né? E também lá, quando o Moisés escreveu os livros da lei lá, ele também fala sobre isso. Sentem lá a família e conversem. Como aconteceu a formação do mundo, né? A sociedade, como é que foi os profetas, os pais, né? Os patriarcas, os profetas. Então, o ensinamento era sobre isso, né? Sobre as profecias que estavam se cumprindo, né? E a profecia a respeito do Messias. Tá? Então, o que o Paulo fala aqui? Pastor, eu falei, mas a minha pergunta mesmo, eu só queria, se eu voltasse, se eu falou na salvação no Antigo Testamento, eu não entendi muito bem. O senhor falou que eles não. O senhor falou alguma coisa de salvação que eles não é que não pregassem a salvação. Não tinha esse tipo de pregação de salvação, né? O que eles pregavam ali? Ensinamento. Era um povo distinto, escolhido por Deus. E que tinha... Mas eles sabiam, eles não viram a promessa ser, o cumprimento assim da promessa, Jesus vindo naquela, mas eles sabiam que a salvação vinha por Jesus. Só que eles foram, digamos assim, eles foram justificados crendo na promessa e não como nós agora, que ele veio. Então eles pregavam a salvação, eles só não viram porque Isaías falava disso, né? Pelas suas pisaduras seremos, e eles tinham esse conhecimento, né? É isso, né? Nós agora cremos porque Jesus veio, então nós temos o cumprimento. Eles foram justificados pela promessa, é isso, né? Pela promessa e obedecendo a lei. Porque eles criam na promessa, eles criam na palavra de Deus que viria o Salvador. Eles não viram, né? Como nós, a gente já tem conhecimento de que Jesus veio, o cumprido já. Né? Tá. Então tá. Então, você lembra quando Maria foi apresentar Jesus no templo? Criança, né? A Simeão e Ana. Lembra lá? Dos dois, o sacerdote, né? Simeão.
Ele era sacerdote. Ele falou, agora meus olhos podem ser fechados, porque eu estou vendo a promessa de Deus. Meus olhos viram a salvação. Né? Só que lá no Antigo Testamento, eles não se voltaram muito disso para pregar sobre a salvação, assim, direto como nós pregamos hoje. Né? Ensinamento sobre a salvação em Jesus. Eles tinham que cumprir a lei, obedecer à lei. Então, sim, tinha uma promessa de que eles iriam para o seio de Abraão, que era um lugar de descanso, lugar, né, da recompensa. A recompensa que eles iam receber é ir para o seio de Abraão. A recompensa seria estar ali. Quem era Abraão? O pai da fé deles. Né? O pai da fé. Então, eles iam lá para o seio de Abraão. E, então, era um lugar de descanso. Depois, Jesus veio, cumprindo ali a lei, né? E então veio um outro tipo de comportamento, falar sobre vida eterna, né? Vida eterna, salvação através de Cristo. Não mais salvação obediente à lei. Né? Ele veio ele veio. Fala. Mas mesmo nesse início que você está falando, já era apontado Cristo, porque até, lá em Eva mesmo, falou que a serpente já é apontando para Jesus. Então, apontando para Jesus que viria apertar o que foi errado. Cumprir ali um propósito de Deus. Né? Que o homem foi criado para viver, né? Viver eternamente. Mas o plano foi interrompido. Aquele plano original que Deus tinha com Adão foi quebrado ali no Éden. Mas ele falou, não vai terminar assim. Então, vocês pecaram, né? Erraram o alvo. Mas vou levantar agora, né, uma outra, vamos dizer assim, vou levantar agora uma coisa para corrigir isso. Né? Então, ele falou sobre a promessa. Levantarei um que pisará a cabeça da serpente, que foi que fez a Eva pecar. Né? Então, ele falou que viria a promessa da restauração, que é em Jesus. Só que ali, Claudinho, no Antigo Testamento, eles não pregavam como nós pregamos hoje. Entendeu? Eles tinham que ser obedientes à lei. Os sacrifícios. Né? Que tudo apontava para Jesus. Para Jesus. Apontar para Jesus. Não sei se você já tiver curiosidade de pesquisar. Né? Hoje o Google mostra tudo. Né? Mas se você botar lá a analogia de Jesus com o templo de Jerusalém, vão mostrar. A analogia de Jesus, né, com o lugar santíssimo, vão mostrar. Né? Então, tinha tudo voltado à visão para Cristo, que era a promessa da restauração que iria acontecer. Só que, nesse intervalo, Deus levantou os patriarcas para dar continuidade, né, àquela visão de reino. Ele foi criado lá no Jardim do Éden, para não se perder aquela visão de que Deus foi que começou a criação de tudo. E um povo se perdeu. Né? Tem duas vertentes ali, né? Da genealogia de Adão e Eva. Caim foi por um caminho, abandonou Deus. Né? Depois Deus faz novamente Eva ter outro filho, Sete, que foi onde novamente começaram, através da genealogia de Sete, a começar a ter comunhão com Deus novamente. Então, ficou duas genealogias. Um que fugia da presença de Deus, começou a fazer a sua vontade, né? A vontade da sua carne, e uma outra genealogia que estava agora acertando e ter
novamente comunhão com Deus, o Criador de todas as coisas. Essa genealogia de Sete foi que começou a buscar, então, através dos patriarcas, os ensinamentos de que Moisés fala lá no seu Pentateuco. Né? Amém? Entendeu? Não. Ok. Não, pode prosseguir, pastor. Essa situação. Não se pregar como nós pregamos hoje. Né? Mas eles chamam que um povo distinto. Um povo que revelava a Deus. As outras nações tinham seus deuses. E depois a gente vai ver que lá no futuro também o povo se perde porque quer um Deus visível. Né? Ele quer um Deus visível. Não, é um Deus espiritual, mas eu quero um Deus visível. Aqui como é que era? A nação então perdeu, né? aquela virtude do início lá. Tá? Vamos lá. Entendeu, irmão? Ou ficou alguma dúvida aí? Não, eu entendi. O que eu queria só esclarecer com o senhor é que a salvação sempre foi pregada desde o início. Eu sei que desde o início, né? Eles sabiam que eles tinham que fazer, né, os sacrifícios porque viria um sacrifício perfeito. Mas eles pregavam a salvação. Eles tinham que ser obedientes daquela forma, naquela época, porque o sacrifício perfeito ainda não veio. Mas eu creio assim que a salvação foi pregada desde o momento em que que eles tiveram consciência do pecado, porque o plano de Deus já existia antes mesmo deles pecarem. Então, eu creio que a salvação foi pregada logo lá desde o início, sendo que naquela época, né, tudo era passado pela boca do profeta, primeiro pela boca de Deus mesmo. Adão e Eva souberam do pecado por Deus mesmo, né, era pregado. Mas a salvação, eu creio que foi pregada logo desde o início, desde né? Mas eu acho que isso aí não foi pregado como... Eu acho que eu entendi dessa forma que o pastor falou. Não foi uma coisa assim clara como se prega hoje. Hoje se prega o plano de salvação, prega Jesus claramente. Por quê? Porque ele já veio, né? Já cumpriu tudo que ele havia de cumprir, né? Levou e deixou para a gente, né? Que todos aqueles que crêem serão salvos. Então, isso aí é uma coisa que é pregado claramente. Mas naquele tempo, não foi pregado dessa forma, entendeu? Foi pregado só baseado em cima da promessa. Não, Jesus salva, vocês têm que prosseguir dessa forma. Por quê? Porque tinha uma aliança, tinha aliança condicional, a incondicional. Então, quando você pega isso aí, é um estudo que você tem que fazer, é muito amplo, porque você passa por várias coisas para poder chegar até uma conclusão que às vezes dá até um bolo na cabeça. Mas, assim, naquela época não se pregava Jesus, entendeu? Dá um bolo, gente, principalmente quando estuda a parte da aliança condicional, incondicional, que você... A palavra-chave aí é a promessa. Eles criam uma palavra... Eles viviam pela promessa. Desde o início. Eles saberiam que haveria salvação para aquilo ali. É isso que eu estou falando. Então, ele já é pregado, cada um no seu tempo e de acordo com com a sua realidade no momento. Mas o conserto, a reconciliação, todos foram desde o início, conscientizados por Deus. Isso mesmo. Quer falar? Não. Por isso que o apóstolo está falando aí, né? Para em si mesmo. Depois o quê? Faça o que é certo. Faça o que é certo. Né? Aí depois ele fala aqui, ó, busque o aperfeiçoamento. Por isso que precisamos nos aperfeiçoar. E nós damos graças a Deus aqui. A EBD é para isso, para nos aperfeiçoar no ensinamento do Senhor.
Tá? Aí agora o apóstolo Paulo ele vai fazer as saudações, né, finais e a bênção. Né? Então, ele não estava ali. A carta chegou primeiro. Então, ele vai, né, em sequência aqui, ele vai falar sobre a sua saudação. Né? E o que nós lemos aí? O desejo do apóstolo Paulo ao despedir-se. Né? Depois de despedir-se dos irmãos, com um adeus, que foi que a irmã leu aí, o versículo 11, né? que na minha tradução, aí, revista atualizada, né? Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Algumas traduções dizem amém, né? No versículo 11. Apercebei-vos, consolai-vos, né? Sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, de paz, será convosco. Então, tem observar a nossa postura, fazer o que é certo, nos aperfeiçoar. Então, ele orienta a igreja. Ore para si mesmo. Né? Façam o que é certo. Isso continua sendo aceito até hoje. Quando nós deixamos de olhar, né, para a nossa vida, a gente vai começar a olhar para a vida do irmão. Né? Não, olhe para você. E se você olhar para você e fazer tudo o que é certo, também a sua visão para com seu irmão, com seu próximo, vai ser da mesma forma. Porque no reino em que nós estamos vivendo, ninguém é melhor do que ninguém. No ambiente que estamos vivendo, irmãos, nós estamos dentro do mesmo barco, sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Ninguém é melhor. Eu não sou melhor porque sou pastor, não sou melhor do que ninguém. Aliás, tem até uma questão de responsabilidade, né? Que será cobrada das minhas mãos, as ovelhas que foram colocadas sobre a responsabilidade do pastor, e o pastor, né, deixou as ovelhas se perderem. Não lembra da parábola das 99? A postura do pastor? Ele se preocupou com aquela que está desgarrada, se perdendo, porque ele sabia que ele tinha que dar conta lá ao dono do rebanho. Ele tinha que mostrar as 100. Então ele sabia que tinha as 99 coesa, cuidado por ele. Mas ele foi atrás daquela que estava se perdendo, se perdeu. Porque ele vai ter que dar conta das 100. Então, o pastor não é melhor do que ninguém. Nós tivemos um privilégio, né, que não é privilégio, né, mas é uma questão de postura, de estudar, pesquisar, né, a respeito da palavra de Deus e ser usado por Deus para orientar. Né? Mas não somos o sabedor de todas as coisas. Somos falhos. Né? Por isso que o apóstolo está falando ali. Vocês estão falando que eu não sou apóstolo? Para vocês eu posso não ser, mas eu sei que eu fui chamado por Deus. Eu sei que fui chamado por Jesus. Então, eu sou apóstolo da parte de Jesus. Entendeu? Então, ele fala do aperfeiçoamento, da consolação de um para com os outros. Né? Consolar uns aos outros. Hoje não é muito comum, né? Se deixou de se praticar isso. Do irmão confessar o seu pecado a outro irmão. Hoje não se faz mais isso. É por causa da preocupação. Pô, se eu vou falar do meu pecado que eu cometi com meu irmão, se ele não conseguir segurar aquela informação, ele vai começar a passar para outro. E quando a informação sai para
a terceira pessoa, já não vai sair como ela foi informada, né? Você lembra daquela dinâmica que tinha antigamente, que se fazia? A pessoa dava uma informação aqui, a informação voltava assim pela roda, né? Quando chegar lá no último, a informação estava totalmente contrária ao que foi no início. Talvez isso se deixe para a igreja por essa forma. Mas é bom que os irmãos, um confesse o seu pecado um ao outro e orem para que Deus perdoe, né? E esse é o aperfeiçoamento, né? Vai trazer o aperfeiçoamento coletivo e da consolação. E fala. Mesmo parecer. Mesmo parecer, isso. O mesmo parecer. Né? Ser do mesmo parecer. Né? Não ter desarmonia que vai prejudicar a igreja, mas uma união. E ele fala do ósculo santo, né? Viver em paz e da saudação mútua. Era símbolo de respeito. Que era símbolo de respeito. Hoje, com a pandemia, né, que estamos vivendo, está todo mundo querendo voltar para a igreja, mas não pode se abraçar, não pode apertar a mão. Há todo um processo aí de perseguição que está acontecendo contra a Igreja de Jesus, né? Que é a koinonia, né? A palavra lá do grego. Koinonia, comunhão. Que comunhão é essa que você tem que ficar 1,5 metro distante do seu irmão? Você não pode se oscular. Não é comunhão, irmão. Então, para que eu vou? Claro que a igreja precisa estar aberta, né, para receber ali as pessoas que estão sem informação. Mas a comunhão está quebrada. Né? Foi quebrada com essa pandemia. Então, a igreja precisa orar para que possamos retornar, né, ao normal. Não nesse novo normal, mas voltar ao que era antes. E até melhor. Até melhor. Eu tenho falado, né? Acho que a gente até estou cansado de ouvir falar, que seremos um novo tipo de cristão quando retornarmos dessa pandemia para a nossa comunhão. Eu creio que Deus está preparando um povo distinto, saindo dessa pandemia aí. Tá? E o apóstolo Paulo, então, ele vai, né, trazer essa saudação mútua, né, que é o ósculo, o beijo, né, que era símbolo de respeito entre os irmãos, conforme estudamos aí, né, lá na página 55 da revista. E ele, então, vai falar da bênção, né, que abrange todas as pessoas aí da Trindade, e que é comum nas igrejas, né, a bênção apostólica aí, que é o único livro que fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 13. Né? A bênção apostólica. Alguém quer fazer alguma pergunta? O mundo calado? Né? Quer dar uma contribuição aí? Porque o objetivo, irmãos, da lição aqui, né, é estar incentivando a encarar com seriedade a nossa vida cristã. Não que ninguém esteja fazendo coisas erradas, mas observar aí os ensinamentos cristocêntricos, não também voltados à doutrina batista. Que hoje a doutrina batista já não é como era vamos dizer assim, estou 33 anos convertido, né? 33 anos. Fazer 34 agora em novembro. Não era como era antes. A nossa doutrina batista hoje não é como era 33 anos atrás. Né?
E teve até um período, né, que a igreja, a Convenção Batista Brasileira, ficou em busca da identidade batista. Vocês irmãos lembram disso? Em busca da identidade. Porque se perdeu, eles achavam que se perderam a identidade batista brasileira. Não se perdeu a identidade. É que se encontraram, foram aperfeiçoados na palavra. Porque seguir ideologias, ela vai ficar pelo resto do caminho. As ideologias vai cair durante a sua caminhada. O que vai ficar é o ensinamento cristocêntrico e neotestamentário. E a sua comunhão. Amém? Então, Paulo vai falar aqui da bênção apostólica, da Trindade, que envolve ali 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, como lá os judeus querem, né, defender. Vocês estão pregando 3 deuses? Não. São 3 pessoas distintas, mas um único Deus que se manifestou para trazer harmonia, né? Trazer harmonia. A pessoa fala, mas Deus não podia fazer tudo por ele mesmo? Podia. Mas tem uma preocupação ali, né? Justamente com a sua santidade. Deus. Ninguém pode ver Deus e viver. Lembra do profeta? Não, foi quem que queria ver Deus pelas costas? Foi Moisés, né? Moisés queria ver a glória de Deus. Lembra disso? Aí Deus falou, não, Moisés, ninguém pode ver a minha glória e viver. Mas eu vou deixar você me ver pelas costas. Por lá toda a preocupação, né? Deixou ele, fica ali na coluna, ali na penha, ali, na divisão das rochas, que eu vou passar. Né? Você não vai me ver face a face. Mas a palavra de Deus diz que Deus conversava com Moisés face a face. Né? Mas ele não via a glória. Olha só como era interessante quando estou lendo aqui o livro de Números, né? E fala da tenda da revelação. Né? Quando a glória de Deus descia na tenda, nem o povo suportavam ficar ali perto. Eles saíam. Só quem ficava era Moisés e Arão. Né? Conseguiam ficar ali. Os restos não conseguiam ficar pela presença da glória de Deus. Tremenda. E Deus falou, Moisés, você não pode ver a minha glória, a minha face, mas vou deixar você me ver a minha retaguarda, né, minhas costas. Quando eu passar, você vai ver. Deus não podia, mas ele se revelou a nós através de Jesus Cristo, que é o Deus Filho. Né? E hoje ele se revela a nós através do Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, né? O Paráclito de Deus. Então, ele vai falar aqui. Se querem falar alguma coisa, fala aí, irmãos, tá? Eu vou dar sequência aqui da bênção que o apóstolo Paulo ele deixou lá só no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Interessante que é 13:13, né? 13:13. Quem ia gostar disso aí é o Zagalo, né? Ele gosta do 13, né? A Sônia falando na sua cabeça. É o 13. Então, 2 Coríntios 13:13. Associação para memorização da palavra. Viu? Então, o que ele fala? A bênção abrange as pessoas da Trindade. Então, por quê? Deus é o Criador. Jesus é o Espírito, o que cumpriu a promessa. E o Espírito é o Consolador, o nosso professor hoje. Então, cada um das 3 é uma pessoa real. Né? É uma pessoa real. Deus, a pessoa real, Jesus, a pessoa real, que Deus se revelou em Jesus. Né? E Jesus está se revelando
lá no Oriente Médio, algumas pessoas cumprindo a promessa. E a terceira pessoa, a pessoa real, é o Espírito Santo, que é um espírito que ninguém pode ver. É o espírito, né? Mas ninguém vê, mas sente, porque ele está habitando conosco. Ele nos ensina. Então, quando a gente erra, e quando a gente tem a informação do Espírito Santo, ele fala aqui, ó, na mente, e teu coração arde quando você erra. Aqueles que são salvos genuinamente. Sente o coração arder, irmão, quando erra. Então, se você não sente o seu coração arder quando você está errado, vamos orar para que o Senhor consiga que você sinta o seu coração arder, que você está no erro, né? Aí ele fala da igualdade dessas três pessoas, né? Que são essencialmente iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. São todos iguais. Como a igreja. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Todos somos iguais diante de Deus. E no final aqui, da divindade, vai falar a prova final da natureza plural da divindade, né? Era possível solicitar, primeiro, a graça do Filho, né? Por isso que o apóstolo Paulo começa, a graça do Senhor Jesus, que foi através da graça que fomos alcançados, pelo amor do Pai, né? Porque foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo. E lá em João ele fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que revelou a graça, né? E a comunhão, que é através do Espírito Santo, a koinonia, através do Espírito Santo, então, que forma uma unidade. Então, precisamos ter conhecimento da graça, que é através de Jesus, conhecimento do amor de Deus e conhecimento desta comunhão, que é através do nosso professor hoje, que é o Espírito Santo, que é o Paráclito, né? O Espírito Consolador. Nesse relacionamento pessoal da Trindade. Então, Jesus nos ensinou a oração. Porque alguém lá perguntou, acho que foi Pedro, ensina os seus discípulos. Não, Pedro não. A palavra de Deus diz que os seus discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Então ele foi lá e ensinou. E está lá, né, a oração modelo. Primeiramente, você fala com Deus, né, reconhecendo a soberania, o senhorio dele, né? E depois, então, você pede através de Jesus Cristo. Você vê que a oração modelo lá não fala sobre o Espírito Santo. Ele fala em nome de Jesus. E porque o Espírito da comunhão, que estava presente ali, estava com Jesus, trazendo a comunhão. Depois, quando Jesus foi elevado aos céus, ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai que envie um espírito semelhante ao meu, o espírito de consolação e de comunhão. Por isso que ele está ali envolvido na oração apostólica que foi ensinado por Paulo ali à igreja de Corinto. Amém? E Deus abençoe. Se alguém quer dar uma contribuição aí, se alguém também quer discordar, né, fique à vontade. Tá? Ninguém quer falar? Discorda pelo menos de alguma coisa que eu falei aí. Eu gostaria... Edneia, Karina. Não, eu gostaria de agradecer ao pastor, eu aprendo muito, né?
Inclusive, esse ensinamento agora que o pastor falou sobre o Espírito Santo não estar no Pai Nosso, né? É uma coisa que, sinceramente, eu não tinha pensado. Então, Deus abençoe sua vida, porque a EBD realmente contribui para que a gente aprenda cada vez mais. Obrigada aí por ter ajudado, aceitado a estar, né, fazendo a lição, e providência divina, porque um completa um fala uma coisinha, um põe uma pedrinha, outro põe outra, né, e assim todos vão crescendo. Tá bom? Obrigada, Deus abençoe sua vida e família. Tá bom? Agora, interessante, irmãos, nesses ensinamentos que nós temos da Bíblia na mão, são as experiências desses homens com Deus, que é a base da nossa fé. As experiências que eles passaram são as mesmas experiências que nós também temos que passar. Né? Como eu ouvi nessa semana a respeito dessas viagens, né? Não sei até se Edmar ficou chateado, porque eu ouvi umas 3 vezes ou mais a trajetória da vida do apóstolo Paulo nessas 3 viagens, para me poder centrar muito os ensinamentos. Como que esse homem sofreu, irmão? Para deixar um exemplo de vida para nós. Hoje ninguém quer passar por sofrimento por causa dessa ideologia do evangelho da prosperidade. Mas você vê que os exemplos bíblicos que nós temos, todos eles sofreram. Todos eles tiveram mortes horríveis. Né? Até o apóstolo João, na ilha de Pátimo lá, ele não morreu lá. Mas teve momentos difíceis naquela ilha. As pessoas eram levadas para aquela ilha, irmão, para morrer de apavoramento. Que ali a pessoa ficava naquela ilha isolada, ali eles tinham visões horríveis. E às vezes alguns até davam cabo da sua própria vida, se jogando num penhasco daquele bem alto. Mas foi levado para ser tratado. Depois ele morreu, né? Teve uma morte também não muito diferente da dos outros. Mas tudo exemplos de vida para nós hoje. Né? A nossa geração. E eu oro para que futuras gerações sejam melhores do que a nossa. Né? Que se aperfeiçoem mais ainda. As gerações desses jovens, né, que estão na nossa igreja, das crianças, que elas possam ter uma postura melhor, se aperfeiçoar na propagação do Evangelho. E a nossa oração deve ser essa. Né? Ser um exemplo para futuras gerações. Amém? Amém. Ser exemplo da sua vida, no seu lar. Né? Ser exemplo, né, na faculdade. Ser um exemplo no trabalho. Ser um exemplo na sociedade. Né? E suportar a perseguição. A gente está vendo o que está acontecendo no nosso planeta. Né? Saindo de um comunismo, né? Não só o Brasil, mas todo o mundo, tentando sair desse comunismo falsificado. Né? Que Deus abençoe. Eu vou parar de falar, senão, se der palavra para pastor, irmão, vocês vão fazer vigília. Né? Era eu que falava muito. Tá? Mas Deus é abençoe, bom, mas tá? é bom estudar esse livro aí de 1 Coríntios e 2, foi muito bom. Foi muito bom para esclarecer muita coisa nesse período aí para a gente, entendeu? Principalmente, entrou a pandemia, mas que bom que a gente não parou
e continuou, né, e através da plataforma, mas como a Edneia falou, foi muito bom, é muito bom a gente estudar, né, juntar esse tijolinho aí, né, e aprender, que é muito bom, né, tanto que vai embora, não importa o tempo, a gente vai embora, se deixar, como o pastor está dizendo, vai embora mesmo e a gente fica aqui, vai embora só ouvindo e se alimentando aí com a palavra, é muito bom estar com os irmãos aí na plataforma, estudando a palavra de Deus. Tá bom? Agora eu a Karina agradeço vai a Deus falar todos para os gente. dias. A Karina, então. Queridos, realmente poder estar estudando junto com os irmãos através da plataforma do Zoom é um momento muito precioso. Nós louvamos a Deus, né, por termos esse momento. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que está acontecendo com relação à literatura. Eu já havia passado para os professores que nós vamos estar estudando o nosso currículo, né, da educação religiosa para a igreja, estudar todos os livros do Novo Testamento. Então, nós estamos vindo desde Atos, estudando Romanos, 1º e 2º Coríntios, e agora nós vamos entrar no livro de Gálatas. A editora Cristã Evangélica fez uma junção do livro de Gálatas com o livro de Colossenses. Não deu sequência ao que nós temos. Então, assim, eu não sei nem explicar aos irmãos o porquê ainda dessa forma que eles fizeram. Então, a nova revista, ela vem Gálatas e Colossenses. E depois tem uma outra revista, que é Efésios e Filipenses. Mas não tem problema, vai ter só uma separação, mas nós vamos estudar esses livros também. O que aconteceu? Devido a eu estar doente, quando eu fiz a compra das revistas, eu vinha fazendo acompanhamento junto aos Correios da chegada dessas literaturas. Porém, quando eu recebi um e-mail, né, com o código e eu venho acompanhando. E lá vinha dizendo que a chegada ia ser lá para o dia 10 de agosto. Eu mandei um e-mail reclamando junto à editora, porque já passaria do nosso prazo, e expliquei o que estava acontecendo. Eu fiquei doente, né, com Covid, minha mãe ficou doente, Esther ficou doente. Então, a minha vida parou e eu parei de acompanhar. Quando eu peguei o código novamente para olhar, quando eu estava um pouco melhor, os Correios já tinham devolvido, a revista chegou e eles devolveram. Então, assim, eu não estava nem preocupada porque o prazo que eles me deram para a chegada era 10 de agosto. Então, estava tranquilo. Porém, eu acho que devido a eu ter reclamado, eles aceleraram algum processo. E quando eu olhei, né, o Eduardo, quando eu consegui, o Eduardo foi lá, o código nos Correios ainda dizia que a literatura estava aqui em Realengo. Ele foi, porém, chegando lá, eles tinham devolvido, não tinham nem atualizado ainda o site deles. Eles tinham devolvido a literatura, acho que 2 dias antes do dia que ele foi, ou 1 dia antes. Enfim, eu mandei um e-mail explicando a situação toda que eu estou passando para os irmãos, que eu estava com Covid, que eu estou com Covid ainda, né? Falta pouco para esse isolamento passar. E o fato de eu não ter podido ir lá antes, não pude acompanhar a entrega e tudo mais. Eles não me responderam, a editora ainda não me respondeu. Então, o que eu conversei com a irmã Sônia, porque a editora, ela disponibiliza no site dela as 2 primeiras lições de cada revista. Então, já que a nossa revista é Gálatas e Colossenses, a irmã Sônia vai estar no próximo domingo, no outro, dando 2 aulas. Eu não sei nem, Sônia, se você conseguiu entrar. Já conseguiu? E eles disponibilizam virtualmente. Não dá nem para baixar, né, Sônia? Você tem que ficar ali olhando. Não sei se você, que sabe tudo de informática, se conseguiu baixar aquela... Eu vou montar um negócio até para jogar lá para os irmãos poderem estudar durante a semana também. Perfeito. Se você puder, tiver como fazer também, né?
se você consegue extrair esse conteúdo dali, se conseguir extrair da segunda lição, que aí eu passo para o outro professor, se der, né? Senão a gente tenta dar uma outra forma. Então, a gente vai tentar, irmãos, vamos estudar, no próximo domingo já vamos entrar no livro de Gálatas, só que dessa forma. Nós não temos ainda a revista para disponibilizar para os irmãos, porque já solicitei o retorno dessa literatura e eu dependo agora da editora, então peço desculpa aos irmãos, porque foi devido a eu estar doente que eu não pude fazer o acompanhamento devido, de estar toda hora entrando no site dos Correios para ver onde que estava a literatura. Mas eu creio em nome de Jesus que isso vai ser resolvido. E dessa forma, nós vamos estudar aí durante 4 domingos, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Gálatas. Não sei se eles dividem dessa forma o livro ou se são só as lições como eles vão fazer. Ainda não tenho essa explicação para os irmãos. Então, a lição 1 e 2 vão ser divididas para que a gente ganhe tempo até que chegue essa nova literatura, que nós vamos dar prosseguimento aos estudos dos livros do Novo Testamento. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom. Que Deus nos abençoe. Soninha vai tirar uma foto? Posso tirar. Irmãos, se ajeitem aí, um sorriso. Deixa eu tirar. Vou jogar o cabelo pro lado, peraí. Tirei. Obrigada. Então, vamos orar para a gente encerrar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela vida de cada professor, Senhor, que durante esse tempo de pandemia tem se disponibilizado a estar compartilhando conosco, Pai, esses preciosos ensinamentos da tua palavra. Obrigada por tudo que aprendemos sobre o livro de Coríntios, tanto na primeira e a segunda carta. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra revelada a nós e te pedimos, continue a dar-nos entendimento para que possamos entender a tua palavra e colocá-la em prática. Que possamos fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Que através das nossas vidas as pessoas conheçam Jesus. Continua, Senhor, a restaurar a saúde da Edneia, da minha mãe também, Deus, e de todos aqueles que estão doentes. Continue a confortar, Senhor, aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Te louvo pela minha melhora, da Esther, e de tantas pessoas que já estão curadas, Senhor. Nós te pedimos que essa pandemia possa terminar e que possamos em breve estarmos juntos, ó Pai, para te adorarmos. Mas te agradecemos por esse momento precioso, mesmo através dessa plataforma virtual, estarmos aprendendo sobre a tua palavra. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor, na tua presença. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos, um domingo maravilhoso, uma semana abençoada. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Bom dia. Bom dia a todos. Deus abençoe.